Bom dia, Boa tarde. E boa noite. nós somos o Babscast, de volta para humildemente e divertidamente te trazer o melhor conteúdo do mundo dos podcasts. E esse episódio has been a long time coming, como eles dizem, porque tivemos muito backstage drama, questões com editores, troca de editores e remarcações e agendas complicadas e cheias, enfim, coisas que não vale entrar muito em detalhe, mas finalmente estamos aqui para gravar mais um episódio disso que a gente ama fazer. E hoje é um episódio muito especial, que a gente vai falar de espiritualidade, que é um tópico mais cabeça, mas a gente teve nosso papo sobre saúde mental e foi um dos melhores papos que a gente teve, então a gente quis voltar a um papo mais, sabe, de pessoa humana, sabe, papo vai, papo vem, sobre algo mais profundo e, enfim. Vamos falar sobre espiritualidade hoje, mas antes disso, um desabafo espontâneo, nosso ilustríssimo quadro, dessa vez do nosso amigo Rodrigo. Então, eu pensei aqui, eu abri meu livro, onde eu anoto todas as minhas raivas e... É um Book of Grudges. Os Book of Grudges aqui, onde é que eu desconto tudo, né? Cara, hoje eu queria falar sobre um negócio que me incomoda bastante, porque eu queria falar sobre pessoas que se dizem não ser preconceituosas, mas são. Agora, o que eu quero dizer com isso? Porque, tipo, muita gente acredita que, tipo, preconceito é somente, tipo, uma pessoa negra é ladrão, sabe? Ou, tipo, uma pessoa homossexual é ruim por algum motivo, né? Mas, cara, preconceito serve pra várias coisas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, que é muito recorrente. As pessoas que falam, pô, eu não gosto de anime. Mas anime é uma merda. Tipo, cara, eu só não consigo gostar de anime. Mas, tipo, pô, a pessoa nunca dá chance pro negócio, Isso é sabe? uma indireta, E me Rodrigo? incomoda. É uma indireta, assim, Pedro, né? Eu queria te humilhar aqui publicamente, cara. A gente falou de drama. A gente falou de drama entre episódios, mas a gente trouxe o drama pro episódio, né? Foda-se. Cara, o bagulho aqui é real. Mas, tipo assim, cara, o problema é que, tipo, no seu caso, eu acho que você, tipo, admite, sabe, que isso é meio que um preconceito da sua parte. Você admite, sabe? Você já falou isso pra mim, tipo, pô, cara, é meio que um preconceito que eu tenho mesmo. Olha, eu não diria que é, mas, tipo, mais ou menos, assim. Primeiro eu gostaria de constar que eu acho interessante que nós três já fizemos desabafo. Acho que esse é o segundo, Rodrigo, se eu tô contando direito. É, o meu E segundo. o meu desabafo foi sobre cocos, e o do Lucas foi sobre computadores, e do Rodrigo sempre é um negócio um certo mais profundo, que eu acho legal. Mas, em minha Mas- defesa aqui, já tô falando demais hoje, mas pra seguir o baile normal é isso. Então, não é que eu tenho um preconceito, é que, sei lá, eu acho que eu dei uma chance, talvez eu não tenha dado tanta chance à coisa como você gostaria, ou como você acha que deveria ser, mas é porque, assim, eu acho que certas pessoas têm certas, sei lá, propensidades a certas coisas e isso dá pra sentir, se não de cara, rapidamente, assim. Comigo foi isso, eu Cara, não senti muita vibe do negócio, sabe? é que, tipo assim, eu acho que. Eu acho muito engraçado, né? Que a gente tá falando só sobre anime agora, tá ligado? Eu apresentei um negócio que era pra ser. Eu apresentei um negócio que era pra ser mó geral, só que não, vou focar no anime porque é um negócio que me incomoda. Tipo, cara, eu entendo você chegar e falar pra mim, tipo assim, pô, cara, eu tentei ver um anime aqui e não gostei. Mas, tipo, isso pra mim é meio que o equivalente a você chegar e falar pra assim, pô, mano, eu tentei ver essa série, por exemplo, House. Tentei ver House. Não gostei de House, cara. Eu acho que série não é pra mim. Entendeu? Tipo, não tem como você falar que, porra, tipo, série não é pra você. Cara, tem inúmeras séries, de inúmeros. Anime é É. toda uma mídia, né? É toda uma forma em É, que você passa certas coisas. Tipo, ainda tem gênero dentro disso, entendeu? E não é subgênero, é gênero mesmo, sabe? Ação, drama, que sim. seja, assim, como em filme e tal. Então você não pode só ver um e descartar toda a mídia. Tipo, eu leio Pequeno Príncipe e falo, cara, eu detesto livro, não dá. Tipo, pô, livro não é pra Exato, mim, sabe? exato, 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 Olha, exato. eu não vim aqui hoje pronto pra essa emboscada, mas Mas, se eu cara, tipo tiver assim, que me eu não defender no tô. tribunal, Não seria espontâneo se não fosse, se não fosse assim. Mano, eu não tô te atacando aqui porque eu acho que você, na verdade, você é aberto. Você já falou pra mim que, pô, adoraria tentar ver algum anime aí quando você puder vir pra minha casa, a gente mostra um pra você. Mas é porque, tipo, cara, eu já ouvi isso, Pedro. Não é só de você não, mano. É tipo assim, de trocentas pessoas, mano. Porra, vários amigos e amigas que eu tenho, a pessoa, tipo, sei lá, pô, me indica uma série.
pô, eu tava muito afim de ver uma parada, tô muito sem nada pra ver. Aí você, pô, cara, sei lá, você gosta de quê? Aí a pessoa vai lá e te fala, tipo, ah, eu gosto muito de ação, pô, adoro coisa de viking. Aí você, cara, pô, vê Vinland Saga, é um anime, tipo, ótimo sobre vikings, tipo, super cultural. Aí a pessoa fica, não quero. Ah, não sei, mano, não sei. Aí a pessoa vai lá e vê Vikings. Uma bosta de série. Ei, 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 não precisamos falar mal de Vicks, eu gosto de Vicks. Mas assim, olha, eu não posso falar Pô, por todo Vikings é uma mundo. merda, pelo amor de Mas Deus. já que eu que tô no banco do réu aqui, eu vou defender pelo menos a minha perspectiva. E diz, tipo, eu acredito que. Não, Lucas, pode dar a sua acusação, então. Eu só queria. Não, não é nem acusação. Eu nunca falei tanto a fundo com você em relação a essas coisas pra poder ter até alguma coisa pra acrescentar do que o Rodrigo já parece que já falou, né? Do que ele já conhece muito melhor. Mas eu só queria falar como o Rodrigo tá assanhado hoje, meu Deus. Já Ele chegou tá dando querendo. tiro. Chegando dando uns tapa na cara, nossa, meu Deus, cara. Pô, compra aí um jantar Não, primeiro, entendeu? disfarçou como um papo geral sobre preconceito da sociedade. Do nada, papo tapa na minha cara. O Pedro até chegou e falou pra mim assim, pô, você tem algum desabafo em mente? Eu, tipo, sim, só que eu não falei nada pra ele, porque o bagulho era emboscar mesmo, cara. Não, mas é tipo assim, Safado, cara, eu juro por safado. Deus que eu não tô tentando te atacar aqui, cara. Eu juro por Deus. Mas é só porque, tipo, isso é uma coisa que já aconteceu tanto comigo, cara. Sério, acontece muito. É incrível. A gente conversou sobre isso recentemente, né? Que você recomendou uma plataforma lá que a gente tá mexendo, que a gente acha muito legal, que a gente não vai entrar em detalhe, né, aqui, mas basicamente era um bando de gente falando, estou muito afim disso. E isso são perfeitamente requisitos de alguém que queira entrar nessa plataforma. Você Tipo assim, pô, sei lá, a gente tá participando de uma plataforma que, tipo, investe e a gente ganha dinheiro. E aí, porra, É cara, um a esquema de quantidade. pirâmide. É um esquema de pirâmide. Não, calma, não é um esquema de pirâmide, tá? Na verdade, eu não sei se é um esquema de pirâmide, mas sei lá. Se você não sabe que é um esquema de pirâmide, é um esquema de pirâmide. Pedro, é estranho, mas assim, cara. A gente, tipo assim, a gente tá lucrando, mas de qualquer forma. E, cara, a quantidade de pessoas que eu conheço que fica tipo, ah, porra, eu quero dinheiro, pelo amor de Deus, eu quero dinheiro. Fica vendendo, tipo, pack de pé e outras paradas. E, tipo, porra, O que aí seria um pack de pé? não, 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 já tá você sendo não muito sabe. meme, pelo amor de É, se Deus. você não sabe, você perdeu. Mas, tipo, de qualquer forma. A gente é propenso a tangentes, né? Porra, a gente é mesmo. E aí a pessoa vai lá, caralho, cara, eu preciso de dinheiro. Aí você, pô, toma aí. Aí a pessoa, depois eu vejo. E aí não faz. É foda, cara, é foda. Eu tenho que rebater muita coisa aqui, mas primeiro, sobre isso em específico, muita gente tem esse problema de reconhecer um problema, reclamar do problema, mas não está disposto a fazer nada a respeito. Isso é um Sim, fato. é humano. É um desabafo que se pode fazer da sociedade, de muita gente por aí. É um negócio que me irrita também. Sobre a questão do preconceito, que teoricamente era o tópico, né, do desabafo, eu entendo a sua frustração. Eu sei que não é só comigo, qualquer pessoa que você sugere anime tem essa reação de tipo, eu não gosto, não é um método de mídia válido, sei lá o que fala. Mas é do tipo assim, eu sou roqueiro. Minha vida inteira eu escutei rock e a nossa geração quase ninguém escuta rock. Do tipo, porra, e as pessoas não entendem. Como é que você gosta disso? Você gosta de porradaria, não sei o quê. E tipo, cara, eu acho que eu vi até um documentário sobre metal que fala isso. Either you get it or you don't, tá ligado? E se você consegue apreciar alguma coisa, se você gosta de um estilo musical, de um tipo de consumo de mídia, de um estilo de série, de um método de contar história, ótimo, mano. Aproveita ao máximo e tenta compartilhar com as pessoas que você se importa, que você quer compartilhar coisas legais que você conhece. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, tem gente que nunca vai get it, entende? E às vezes a pessoa não tem isso dentro dela. Tipo, não é Cara, por uma vontade. mas deixa eu rebater aqui, tipo, duas coisas. Primeiro, tipo, o problema é que como você é, tipo, um dos meus melhores amigos, eu fico mais triste quando você fala que, tipo, não tá afim de ver, ou, tipo, vai ver depois, ou que acaba não vendo. Porque eu gostaria muito de conversar com você sobre essas histórias. Então, isso é uma das coisas. Pô, sobre esse negócio de você não, tipo assim, ou você get it ou não, cara, eu concordo com isso, mas eu acho que você tem que dar uma chance. Por Mas eu exemplo, dei já, cara. eu não acho que você deu. Ah, Tipo, cara, já vi algumas. eu acho que para você dar uma chance de verdade,
Você tem que ver, tipo, sei lá, uma temporada de um anime, por exemplo. Não, é muita coisa uma temporada. Eu acho que 3 episódios é a receita-chave pra qualquer coisa, assim. Qualquer série que você queira ver. Cara, Veja Não, 3 episódios e, tipo... Só desculpa rapidinho, porque o episódio de anime normalmente dura em torno de 20 minutos e o episódio de série consegue chegar a 1 hora. Então, assim, não é por episódio, é por tempo, né? você deu uma chance o quê? Pra Vinland Saga, por exemplo? Você foi ver Vinland isso? Saga, a gente já viu Death Note, a gente já viu... Não te puxou a atenção em 2 episódios de Death Note. Mentira, Attack on Titan. Attack on Até Titan, contar. isso. Pô, até contar E, cara, assim, ó, eu achei legal. Isso, cara. E eu achei histórias muito boas. Só que aí, quando eu falei, tipo, pô, por que não fizeram um live action? Eu fui imediatamente execrado, tá ligado? Com toda a razão do mundo, cara. Tem vídeos que deveriam se manter nas vídeos que elas são, cara. Tipo, não é todo livro que deveria ser adaptado pra filme. Eu acho que Mass Effect, por exemplo, a trilogia toda poderia ser colocada em formato de filme. Filme não, mas série sim. Série? Você acha que faria Uma sentido série. Mass Effect? Uma série da HBO, assim, bem produzida. Poderia ter uma puta história. Eu acho que poderia. Isso, cara. Mas assim, seria inspirado em Mass Effect, não seria de fato Mass Effect, né? Porque, cara, tem choices, mano. Não, pra mim não faz sentido. Sim, A partir do momento que você tem inspirado, escolhas. assim, mas é tipo um universo que você pode explorar uma história. Uhum. Eu gosto muito de histórias, eu gosto de... Por exemplo, no episódio de videogames eu falei que o que eu mais valorizo em jogos é a história, histórias boas. Eu adoro histórias em games, eu adoro histórias em ler livros, eu adoro, tipo, ver filmes, séries. Eu absorvo essas histórias e, porra, eu valorizo elas e quero que histórias boas sejam contadas da melhor maneira possível. Rodrigo, eu vou rebater com um argumento contra você. Você me fala, pô, adoraria ler mais, mas não consigo. Porque, cara, às vezes é um meio de absorver uma história que você não consegue, tipo, sabe, get into it very much. As pessoas absorvem conteúdo diferente. Eu absorvo de um jeito, você absorve de outro. E do meu jeito que absorvo conteúdo, anime não funciona muito pra mim. Não sei nem, não dá pra dar uma explicação lógica. E eu não tô julgando, eu não sou daquelas pessoas que falam, pô, otaku é tudo estranho, não sei o quê. Não, nada contra. Alguns dos meus melhores amigos são otakus, mas Não, até que eu não concordo muito, mas eu acho que a gente já saiu muito dessa linha, pra falar a verdade, cara. Assim, se vocês conseguirem eu acho que assim, se vocês conseguirem ter alguma forma de ligar o que a gente acabou de falar com espiritualidade, eu dou um bônus pra vocês aí, eu dou um parabéns, do fundo do meu coração. eu acho que isso tudo tá ligado aos nossos espíritos e às propensidades deles a gostarem de certas coisas. É isso, exatamente. Não é. É a tendência do espírito, né, cara? A última coisa que eu vou te falar, cara, sobre isso de tipo assim, pô, com o livro e tal. Cara, eu acho que eu não consegui ler livro. Não é que eu não consigo, mas eu tenho tipo essa preguiça de ler livro. É porque eu não encontrei um livro assim que tipo me despertou pra caralho, sabe? Aquele tesão de ler. E eu fico, caralho, pô, eu quero ler muito isso. Porque isso já aconteceu comigo. Eu já tive livros que eu li assim um pouco, eu fiquei muito afim de ler e eu consumi o livro, sabe? Então eu acho que depende muito da obra em si. Se eu alguma hora encontrar uma obra que me desperta esse interesse pra cacete, eu vou acabar consumindo, sabe? Então, é aquilo, sabe? Eu não acho que tem como, tipo, descontar um meio todo, sabe? Mas eu entendo e eu acho que tem mérito o que você tá falando, tá? Não, e nem quero descontar. Tipo, eu reconheço o valor, tipo, você me conta as histórias e acho que são histórias, sabe, gigantes, de muito valor mesmo. E eu queria poder absorver mais, eu só ainda não consegui get into it, mas eu não descarto a possibilidade de conseguir algum dia. Porque, sabe, eu como você com livros, vai que você encontra. Você vai tentar até a gente morrer, saco, né? Até você ler. Cara, até você ler Berserk ou Vagabond ou alguma coisa assim, cara, tipo, só. I'll make you a deal. Quando você ler o meu livro, eu assisto uma temporada inteira do que você quiser. Você lê. Você lê. Eu leio. Lê o mangá. Eu vou te passar um mangá e a gente faz essa deal. E GG. Justo, a gente faz book clubs. Assinamos ligado? um Eu falo do seu acordo livro. extrajudicial Você tem aqui. que. Então, eu acho isso um negócio muito válido, mas eu só quero tentar ser aqui o juiz da parada, tentar manter as coisas justas. Tem que ser a mesma coisa por tempo, né? Pelo menos bem similar, porque, pelo amor de Deus, né? Se ele chega e recomenda pra você, tipo, um livro de 200 páginas, e tu recomenda, tipo, sei lá, One Piece, entendeu? É tipo, cara, tem uma diferença Não, gigantesca, óbvio que entendeu? não. Eu vou recomendar Berserk. E olha, o Pedro deveria estar grato de eu recomendar Berserk pra ele, tá? Porque Berserk é tipo uma obra-prima que qualquer pessoa do mundo deveria ler.
Então, Automaticamente. mas só como referência também para eu backup esse argumento aí, porque eu acho muito válido. Existe um site de ranking de animes bem popular chamado MyAnimeList, em que eles também fazem ranking de mangá. E isso é uma coisa feita por, tipo, qualquer pessoa que cria uma conta e consiga dar uma nota. Só que as pessoas que normalmente conhecem esses sites e usam eles, né, investem tempo nisso, são pessoas que minimamente se importam, né, com o que tá acontecendo. Berserk é o número 1, é o mangá que tem a maior nota do site, por um É. bom tamanho. E devido, Então, tá Mas, ligado? Devido, é, é tá realmente bom, muito bom. bota fé. Então, ó, eu ia dizer que nem papo de política e de futebol, a gente nunca ia, sabe, ceder nem concordar em nada, mas acho que a gente chegou a um certo acordo Eu aqui, acho uma que coisa sim, bonita gente. de se ver. Vamos ver se isso dá em alguma coisa. Daqui a alguns episódios a gente dá um update, talvez. Ótimo, então. Combinado, combinado. Hoje vamos falar, como já dizemos, de espiritualidade. E vamos falar sério disso. Ter um papo bom, uma conversa legal, sem acusação, sem tapa na cara, sem emboscada dos amiguinhos, tá bom? E para avançar esse papo, eu queria perguntar pro Lucas. Você se considera, Lucas, uma pessoa de fé? E se sim, no que você acredita? E se encaixa em alguma religião, movimento específico? E se não, por que você não acredita em nada, digamos? Eu não faço ideia. Eu nunca tive esse papo com o Lucas. Eu realmente não sei. Uhum. Então, Cara, Lucas, enlighten me. uma boa pergunta, então. Ótima pergunta, na verdade. Parece que se leu o jogo roteiro, mentira. Será que tem uma pauta? Não, mas de verdade, cara, é tipo. É uma parada que pra mim ainda fica muito incerta às vezes. Eu não tenho muita certeza em relação a algumas coisas, porque pra mim fé como um sentimento, como é descrito por pessoas próximas, porque eu cresci, antecipando um pouco, né, mas cresci perto de pessoas religiosas, assim, familiares. Eu nunca senti o que eles sentiram pela maneira como eles descrevem, né? Só que eu também não descarto a possibilidade de eu acreditar em alguma coisa, né? Em algum conceito, no mínimo, assim. Porque eu ainda. Um lado de mim ainda quer muito acreditar, ainda tem uma vontade, sabe, realmente bem internalizada de que o universo talvez possa ter alguma ordem por trás, algum tipo de. Não necessariamente uma lei, né? Mas algum tipo de fator, alguma coisa que consegue dar significado maior para alguns aspectos da vida, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito abrangente, a maneira como eu tô colocando, justamente por isso, porque eu não sinto que eu tenho uma coisa que eu posso direcionar, sabe? Eu não sinto que eu posso falar de algum movimento ou de uma religião específica, mas eu sinto que poderia ter alguma coisa e eu realmente acho que seria muito foda se tivesse. Eu fico muito no impasse, né? Eu fico muito assim, bem. Assim, como já antecipando a parte também, um pouco mais dessa questão de religião, eu me considero agnóstico atualmente. Então eu fico num espaço em que eu não tenho uma crença, mas eu também não nego que alguma religião possa estar Isso é correta, né? o agnóstico, é isso. Ele não nega a existência de nada, mas ele não tem uma crença proferida, né? Não, exatamente, exatamente. Então eu fico nesse impasse até mais do que só no sentido de religião, mas como o sentido de espiritualidade como um todo, né? De ter algum tipo de ordem no universo, né? Eu acho que seria uma maneira de colocar de uma maneira mais abrangente, pelo menos da maneira como eu vejo. Não, Então, e eu acho interessante você falar de ser agnóstico, porque muitos anos eu me autodeclarei agnóstico. E sim. a gente vai entrar nisso de criação e tal, mas eu cresci num ambiente católico, por causa de familiares, da minha escola inclusive que o Rodrigo estudou também, que a gente vai falar sobre isso, mas, sabe, eu sempre tive muita noção do que eu acreditava. E eu acho que fé é um negócio que não pode ser imposta, né? Acho que todos nós vamos concordar que é algo que você tem que sentir. Sim, sim. E se você, either you have it or you don't. Either you get it or you don't get it. É o mesmo papo que a gente estava falando. Tudo estava conectado, viu? Tá conectado, pronto, tudo esticado, é isso aí. Rock and roll, anime e religião. Mas é do tipo... Primeiramente, essa questão de, alguma ordem por trás do universo. Eu não consigo acreditar que não tenha. Porque do tipo, existem muitas evidências de alguma coisa, sabe? O universo é complexo demais para mim para não achar que existe alguma coisa além da vida, sabe? Alguma coisa espiritual. Tipo, a gente vai adentrar mais nisso. Então, mas para mim sempre foi essa questão de tipo, alguma coisa existe, o que é, não sei. Aí eu me declarava agnóstico. E com o tempo eu fui me enquadrando mais em uma fé específica que hoje em dia eu posso até denominar, que já para entregar a bola, eu me considero espírita hoje em dia, mas eu não estudo, óbvio, não entendo muito, eu só admiro e é o que me parece fazer mais sentido, porque é algo que você tem que sentir em você.
sentimentalmente você tem uma conexão com esse conceito, né? Seria uma Sim, coisa dessa. com os conceitos do espiritismo, assim. E eu vou Sim. desenvolver mais isso, mas eu queria primeiro ouvir do Rodrigo, para todos nós já temos um starting point do que você acredita, Rô. Cara, então, eu acho que eu fico bem parecido com o Lucas nesse quesito. Eu sou bem agnóstico, mano. Eu não nego, mas ao mesmo tempo, sabe, tipo, eu não estudo. Tipo assim, por exemplo, o Deus da religião cristã não é um Deus que eu acredito. Tipo assim, eu vou chegar aos meus motivos para isso, mas assim, eu não estudei a fundo, por exemplo, tipo, o que que é espiritismo, acredito. O que que o Banda, é o Banda ou o Ganda? O Banda, o O Banda. Banda, né? O que que o Banda O Banda. acredita, sabe? Tipo, tem diversas religiões assim que eu não sei o que que eles acreditam, então eu não sei o que que se alguma delas iria tipo eu iria me Despertar isso em encaixar. você. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, se existe alguma coisa, né? Alguma religião, alguma coisa, será que o ser humano seria capaz de tipo classificar essa religião? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Será que o ser humano seria capaz de entender o que que é Deus, entender o que tipo, o que que ele, sabe, o que que ele faz e conseguir botar ele numa religião? Por exemplo, tipo, o que que a É religião tipo uma. católica faz, sabe? É uma perspectiva um pouco meio que Lovecraftiana que você tá falando, de se a gente é capaz de Não, não sequer é que, ter. tipo. É mais ou menos, não é que eu tô falando que, tipo, não, os humanos não conseguiriam nem entender o que que é Deus. Mas, tipo, por exemplo, Uhum. será que se existisse Deus, será que uma pessoa iria conseguir. Pô, Deus fez isso, fez aquilo, isso aqui é evidência para que Deus existe. É. Tipo a religião cristã, cara. Você tem tipo. Tem tipo meio que histórias que contam sobre por que Deus existe, o que aconteceu com Deus, por que Deus fez a Terra, sabe? Eu acho que tipo, os humanos nunca iam conseguir entender essas coisas, entendeu? Então, eu não posso falar por nenhuma religião, claro. Mas, por exemplo, eu tive uma criação católica, que nem você, Rodrigo, por muitos Sim, anos, né? E eu tenho certeza que muitos cristãos católicos acreditam estritamente que aquelas histórias todas aconteceram. A Bíblia, tudo é verídico, que o mundo só tem, sei lá, quantos anos? 4.000 anos? Eu nem sei, nem lembro. Só sei que eles meio que negam a ciência da parte. E tem outros católicos que eu conheço que acreditam que aquelas histórias são meio que significativas, simbólicas, sabe? sim, Metafóricas, né? claro. São Metafóricas, histórias. sabe? Não, são histórias que passam valores. E isso que eu acho interessante. Por exemplo, a gente vai entrar. A gente já entregou que a gente tem uma pauta aqui. A gente não tem roteiro, mas temos uma pauta. E um dos itens dessa pauta é se você teve uma criação religiosa e influenciou tua fé. E eu vou até passar Sim, esse item para logo agora, pular um item e deixar esse segundo item para depois, porque eu acho que é interessante a gente falar. Eu cresci nessa criação católica, mas para mim foi meio que funcionou como meio que um sentido de morais, assim. Você não precisa acreditar naquilo que está sendo pregado para conseguir tirar algo bom daquilo, sabe? Tipo, você pode não ser católico, você pode não seguir os dogmas do catolicismo, mas você pode ver que, pô, sei lá, os mandamentos são coisas válidas e boas que poderiam ser implementadas na sociedade, sabe? Eu acho que religião, por muitos séculos e milênios, serviu como um jeito de organizar as pessoas, de dar sentido à vida das pessoas. E, tipo, por mais que seja impossível uma pessoa ter certeza, óbvio que ela pode acreditar, mas ter certeza e dizer que isso é o Deus que existe mesmo, mas ele pode acreditar naquilo ali, aquilo ali pode dar um sentido à vida dele, dar uma ordem às coisas. E eu acho que a gente vive procurando uma ordem para as nossas vidas, algo para fazer sentido. E religião ou espiritualidade é algo que pode, sabe, preencher um vácuo que muita gente tem de sentido na vida, entende? E eu acho que Uhum. eu acho que a isso é religião traz algo. muito conforto. Sim, Sim. com certeza. Eu acho. Cara, vou dar um depoimento pessoal. A minha avó hoje em dia está numa situação muito ruim de saúde e ela está muito debilitada, mas ela sempre foi uma católica ferronha, com muita, muita fé. E hoje em dia o que mais desperta ela, deixa ela mais agitada e emocionada é questões de fé, de levar, a gente leva ela na igreja, sabe? É algo que move as pessoas, dá sentido à vida das pessoas. Então, mesmo se, digamos, a pessoa acreditar numa religião do Zezinho da esquina, que, sei lá, se diz Deus,
E o Caralho. Mateus, fulano Mateus, chega lá, vê o Zezinho, acredita que ele é Deus e aquilo ali dá propósito pra vida dele. Como é que você vai dizer que aquilo não é válido, cara? Se deu um propósito pra vida dele, se não tá fazendo mal a ninguém, eu acho que É claro, tudo, eu tudo acho pode que ser uma das válido, né? piores coisas que você pode fazer é, tipo, questionar a fé de alguém, assim. Tipo, por exemplo, Hum, se você tem. Exatamente como você falou, sabe? Se o Zezinho da esquina. Não, se o Matheus acredita no Zezinho da esquina e é. isso dá paz pra ele, o cara tá feliz, você chegar e questionar, tipo, a fé do cara, tipo, meio que tentar desprovar, sabe? Pô, mas o Zezinho da esquina não fez nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que, se é claro, se o Zezinho da esquina não é uma pessoa que faz mal aos seus. Exato, você não faz mal a ninguém. Se não faz mal a ninguém, se é claro, tipo, ele não pega dinheiro do cara, sabe? Se é uma coisa de boa, pô, mano, você tá, tipo, acabando com a paz de espírito do cara, isso é muito ruim, mano. Eu acho que a gente, Sim, como agnóstico e tendo pessoas próximas, né, familiares, a gente consegue, talvez, você já tenha passado por isso, ter tido algum tipo de conversa com alguém que a pessoa justamente tenta fazer isso contrário, né? O cenário inverso, de a pessoa tentar te convencer de que, te não, cara, converter, né? fé. Exatamente, tentar te converter, Sim, né? já, várias Então, vezes. seria muito hipócrita da nossa parte tentar fazer o contrário. Cara, eu tô sempre aberto a debate, tô sempre aberto a uma conversa civilizada de qualquer tipo de assunto que possa ser. Então, se eu quiser conversar em relação a essa minha perspectiva, ouvir a perspectiva da outra pessoa, eu sempre sabe, todo ouvidos mesmo. Só que eu não vou estar lá tentando convencer. Eu vou trazer o meu ponto, se a pessoa se interessar nele, quiser entender melhor e tudo mais, ótimo. Mas eu não vou tentar converter outra pessoa. Se faz ela feliz, sabe? E é exatamente isso. Sim, e as melhores discussões saem disso. Ninguém querendo impor o seu pensamento como certo, mas só dispor suas ideias Uma de opção. um. Sim. Exatamente. Exato, exato. E o Uhum. agnóstico procura fazer isso. Quem nega mesmo é o ateu, né? Tem ateus que negam religião e Sim, sim. tentam dizer que não é válido, mas é válido. Acho que qualquer coisa que faz sentido para a vida das pessoas e alguma ordem nesse caos que é o mundo é válido, contanto que não faça mal a ninguém, não tome proveito de ninguém. Se o Eu Zezinho acho também, da esquina cara. começar a pegar a aposentadoria do Matheus, dizendo que é por um propósito maior, aí é sacanagem com o Matheus, mas entende? Exato, exato. Enquanto não Cara, fizer eu isso, acho, eu acho também uma coisa muito arrogante. Tipo, por exemplo, porque isso é uma coisa que acontece. Muitos ateus se acreditam melhores do que pessoas que são religiosas, porque os ateus ficam assim, ah, não, com certeza isso não existe. Pô, não sei o quê, a pessoa não tá vendo a ciência por trás das coisas, não sei o quê. Só, cara, é muito arrogante da sua parte você achar que sabe mais sobre, tipo, Deus do que a outra pessoa que tá do seu lado. Cara, você já morreu pra saber como é que é? Sabe, Sim, é. você, tipo, sabe o que que tem depois da vida. Você não sabe, sabe? Isso é uma coisa que, tipo, uma pessoa muito mais inteligente do que você não sabia, sabe? eu acho que de início você não pode se achar melhor nem pior do que ninguém. É Acho muita que arrogância isso, muita a arrogância. gente tem que estar todos em pé de igualdade nesse sentido, porque todos nós estamos tentando fazer sentido, sabe, desse mundo, dessa vida, e Exato. contanto que você não faça mal a ninguém, sabe? Deixando esse ponto bem claro, eu acho que tudo é válido. Óbvio que religiões têm um passado muito complicado, seja catolicismo, islamismo, sabe? Mas a gente não está aqui para entrar nisso hoje, a gente está aqui para falar sobre espiritualidade. A gente fez questão de não chamar esse episódio sobre religião, só falando de espiritualidade, que é o quê? É fé, é o que você acredita, o que dá sentido a você. E o segundo item que a gente queria trazer aqui é como essa fé afeta a sua visão do mundo no dia a dia. E aí eu poderia adentrar meio no que aconteceu comigo, porque eu me considerava agnóstico, que nem vocês, e aos poucos eu fui, sabe, tendo contato com religiões e tive contato com algumas pessoas que se acreditavam espíritas, que são espíritos, né? Eu comecei a entender o que eles acreditavam, comecei a ver aquilo, e óbvio que eu nunca estudei, nunca li muito, já li alguns livros, mas a questão é aquilo, é o que fez mais sentido para mim, sabe, de observar também, de parecer que aquilo ali tinha uma base, alguma coisa existe ali e faz sentido essa ideia de espíritos, de almas, porque pra mim sempre foi uma questão de, pô, o mundo é movido de energia, sabe? Como é que você encontra com uma pessoa que você nunca viu na vida e, sei lá, do nada dá uma liga, bate assim, e você, caraca, como é que parece que eu conheço essa pessoa há anos, sabe? Eu acho que é questão disso, de espíritos, de almas que batem, a gente move, vive no mundo e se esse papo tiver muito cabeça, muito louco, vocês me parem, por favor. Mas Cara, é isso do é uma opinião tipo, sobre as coisas, como você vê. e eu tô tentando expressar no É sentido isso que que, é o pô, negócio. é tudo uma troca de energia, sabe? Tudo que você faz são energias positivas e tem energias negativas.
todo mundo carrega muita energia consigo. E você precisa conseguir, sabe, botar pra fora essas energias e absorver energias boas. E tipo, pô, a fé é um jeito muito bonito de fazer isso pra quem tem, pra quem conseguiu ter fé. E, pô, pra mim foi isso, foi identificar o que sabe, fazia sentido no meu coração e, pô, correr atrás pra aprender mais sobre, porque eu achava um negócio realmente legal, sabe? Eu acho que não pode ser imposto religião, nunca. Porque se for imposto, as pessoas vão ressentir aquilo. E se você ressente, você já parte com o pé errado, entende? Não, eu entendo completamente, Pedro. E eu acho interessante que a gente falou de preconceitos no desabafo como se fosse algo completamente irrelacionado. Eu acho que está sendo muito relacionado, porque... Quanto mais a gente volta, mais a gente toca nas conexões. É questão de você não pode julgar o que o outro acredita. Todo mundo, sabe, tá vivendo... Óbvio que existem crianças que fazem mal, como eu disse, mas, tipo, se é algo que não faz mal a ninguém, você tem que considerar válido, cara. É aquilo que eu falei também, cara, da arrogância, sabe? Quem que você acha que você é pra chegar a apontar o dedo pra pessoa que tá ali praticando a fé dela e falar, pô, você tá errado. Exatamente. É muito errado. É aquilo que você falou no início disso tudo, né, cara? Tipo, é alguma coisa que você entende ou não entende, sabe? Não, é bem polarizante nesse sentido, cara. Você é um sentimento, sabe? De certa forma é uma coisa que é muito interna, cara. É muito interna mesmo. Então, Exato. não tem como você negar isso de alguém, sabe? Não tem como você tirar isso de alguém. Tipo, você tá sendo muito arrogante fazendo isso. Pô, você não pode trair o que tá no seu coração. Sim. Eu vou até aproveitar aqui, então vou falar da minha parte, né? De como a minha crença me influencia. Então, tipo assim, eu na verdade, isso acaba não sendo meio que uma crença espiritual, só que ao mesmo tempo é uma crença espiritual. É um negócio meio bizarro, mas eu acredito, eu tenho que ser um bom homem. Tipo, eu tenho que ser uma boa pessoa, né? Eu falo homem porque eu sou um homem, mas tipo, eu tenho que ser uma boa pessoa. E isso eu acredito, de uma certa forma, que seja religioso. Por quê? Porque eu acredito que se tiver alguma coisa após a morte, e eu acredito também mais ou menos em karma, eu acho que se você fizer coisas boas vão acontecer com você, assim como se você fizer coisas ruins vão acontecer com você. Você ser uma pessoa boa, você tá sempre plantando coisas boas, fazendo coisas boas, né? Então, assim, se tiver alguma coisa após a morte, você iria, sabe, ter... É como se você fosse pro céu, né? E não você vai colher o bom que você plantou. Exato. Só que, tipo, ao mesmo tempo, eu acredito que, vamos supor que não existe céu e inferno, né? A gente não sabe. O mundo, então, é a nossa chance que a gente tem aqui de viver, de experienciar a vida. Por que não fazer o mundo ser um lugar melhor para as próximas gerações, sabe? E isso é uma fé por si só, né? Exatamente. Essa é como se fosse a minha fé, assim. Eu meio que acredito nisso. Então, pô, sempre tenta fazer o melhor, sabe? E, tipo, eu tenho plena noção que se você for uma pessoa boa, ajudar os outros... Cara, você vai ser mais feliz. Eu não conheço ninguém que é uma pessoa, tipo, extremamente macabra, ruim, cruel. Geralmente as pessoas são bem tristes por dentro. Então, assim... Com certeza. Seja uma pessoa boa, sabe? Que você vai conseguir ter uma vida muito mais... Uma vida com significado. Mais realizante, sim, exatamente. Então, assim, isso que me influencia mais ou menos a ver o meu dia a dia, né? Pô, eu tendo isso em mente, sabe? Eu não vou fazer coisas que são cruéis, eu não vou fazer coisas escrotas, sabe? Entre aspas. Não, entre aspas não, etc. Não, eu acho que todo mundo erra também, mas o importante é ter o ideal que a gente sempre tenta correr atrás. Eu não tô falando que eu sou um homem perfeito, eu já errei muito. Já errei muito na minha vida. Mas isso que é o que me faz humano, né, cara? Todo mundo erra, a gente só tem que... E errando que você aprende. Já tendo te ensinado matemática, Rodrigo, eu sei muito bem. Caralho, fuck you, mano. Mas tipo... Ei, gente, tá um papo mó amistoso aqui. Não, mas tipo, cara, eu acho que o mais importante na vida é aquilo, né, cara? É aquilo que o Rocky Balboa já falou uma vez. Caralho. Brabo, bravíssimo. Não, mas tipo, não importa quão forte você consegue bater em alguém. O importante é quão forte você consegue aguentar o tranco. É meio que isso mesmo, sabe? É quantas vezes consegue levantar, né? Quantas vezes você consegue levantar. Matters how hard you can get it. Keep moving forward. Keep moving forward. Muito bom. Sylvester Stallone é ídolo, só pra constar aqui. E Lucas, você quer desenvolver um pouco mais sobre a sua fé em relação... Porque eu acho interessante o Rodrigo trazer essa parte, porque fé não necessariamente se alinha mesmo com uma religião. Fé pode ser o que você acredita, suas morais.
Não é o que a gente tá tentando trazer. Eu acho que assim, o tópico que a gente tá trazendo como um todo, que é a espiritualidade, que eu lembro que quando, se eu lembro bem, né, porque já faz tanto tempo, era um tópico que originalmente estava tentando focar só em religião mesmo, né, porque é uma coisa muito mais inerente ao nosso dia a dia, justamente porque a gente cresceu com familiares que são muito católicos, né, no caso Você acho que cresceu eu numa cresci, criação religiosa? mas a questão é dessa, tipo, eu cresci numa família, assim, bem religiosa, não tanto, eu acho que, pelo menos o meu ciclo mais próximo, né, que é quem mora na minha casa, que é meu irmão e meus pais, eles não são tão religiosos, minha mãe é a mais religiosa em especial, mas durante o tempo que eu tava crescendo, ela não era tanto, ela despertou isso mais depois de um tempo. Quando eu já, na verdade, ironicamente, na época que eu já tava muito mais, tipo, focado na ideia de ser agnóstico mesmo, já não tendo mais esse sentimento de fé. Mas duas coisas importantes eu acho durante a minha criação, que eu acho importante destacar, é que uma era uma coisa assim bem inerente ao meu dia a dia, não só pelos familiares, mas porque eu estudava em uma escola católica. Então eu Não, cheguei você a ter também? aula de religião, sim. Interessante. Eu cheguei a fazer a primeira comunhão, inclusive. Então, assim, eu participei de cerimônias, né? Eu tive um contato mais a fundo. E eu lembro que eu nunca tive um sentimento de verdade de fé em relação a qualquer coisa em volta disso. A única coisa que eu tinha era medo. Eu sentia medo de ir pro inferno. Era só isso. E essa era a única razão Nossa. de por que eu era Caraca, isso é religioso horrível. pequeno. Isso é horrível. Isso é o que os Ah, católicos da Idade Média falavam. Tipo, você tem que ser exatamente. Assim, católico pra você ter medo de ir pro inferno. sim, Você exato. não ir pro Não, é inferno. como ameaça, né, cara? Não é por desejo, é por ameaça. E eu nunca E isso senti não que. funciona. Ele tá impondo da Não, pior maneira. não, mas essa parada, eu nunca senti que isso era culpa da escola ou dos familiares também. Era só uma questão. Essa é uma questão minha, assim, porque eu sempre fui muito medroso, entendeu? Então eu sempre procurava muito pelo lado, sabe, meio que mais Uhum. sombrio, não sei como frasear bem. Mas o que eu acho importante destacar disso é justamente que eu tive muito contato de um lado que poderia ter me feito ser religioso, mas eu ainda optei por ter uma visão mais católica, mais agnóstica, nossa, eu já ia contradizer, mas agnóstica com o tempo, justamente porque eu não tive fé, eu não senti isso mesmo tendo, na minha concepção pelo menos, várias oportunidades de poder sentir isso, entendeu? Então, o que eu ia falar no início, né, que eu acabei sendo um pouco na tangente, o nosso assunto eu acho que ia ser muito mais em relação à religião no início, né, eu acho que era o que a gente ia falar. Mas alguém, eu acho que fui eu, trouxe a tona de tornar isso mais uma questão espiritual, né, um conceito mais geral de como a fé pode afetar a pessoa como um todo, né, e não como voltar a uma religião ou voltar a um movimento específico, né, como a gente até Eu acho isso falou um na papo primeira muito questão. mais legal de se ter, sabe? Tipo, Exato. é mais abrangente. Mas é Aham. justamente por isso que teve essa abrangência, porque eu nunca tive fé em volta de uma religião, entendeu? Eu nunca senti nada dessa em relação a uma religião quando eu sinto que eu tive a oportunidade de sentir. Essa é a minha conclusão. E eu sinto que um pouco disso, pelo menos, eu sinto em relação a esse conceito que eu falei no início, né? De ter alguma coisa, mas eu não consigo dizer o que, entendeu? Eu não sei, eu não saberia apontar pra alguma coisa. Mas, qual era a pergunta mesmo? Não, você já respondeu. Era questão de criação e de. Mas eu achei interessante até que você falou que você cresceu num colégio religioso, porque eu não sabia disso, e eu e o Rodrigo crescemos num colégio religioso, e eu até conversar com o Rodrigo sobre, e é interessante que você também tem insight sobre isso, porque, por exemplo, pra mim, graças a Deus, meus pais sempre foram muito, tipo, liberais com isso, de tipo, pô, se você sente o negócio, sim, se você não sente, não. Por exemplo, na quarta série foi quando foram fazer primeira comunhão na gente. Eu acho que foi na quarta série. O Rodrigo fez, inclusive. Sim. Meus pais me perguntaram na quarta série, eu nem sei quantos anos eu tinha, mas me perguntaram, você quer fazer? E eu falei, não, eu não senti o negócio. E eu não fiz, nunca fiz. E, pô, eu achei isso muito legal, tipo, porque até pra uma criança que não tem poder de autodeterminar quase nada sobre o que ela quer da vida, já é um negócio que você sente desde cedo, ou você sente ou não sente, no caso. E então, pra mim, eu cresci naquele ambiente religioso, mas ao mesmo tempo eu não me senti nada sendo imposto a mim, porque era um ambiente muito família e que o que eu tava sentindo, o que eu tava absorvendo eram bons valores, e não necessariamente a religião. Óbvio que tinha aula de religião, e era bom entender da religião, mas o que eu absorvi foi bons valores, foi uma relação boa com espiritualidade, comigo mesmo, e, pô, eu acredito em Deus, como eu falei, mas eu me alinho com o espiritismo do tipo, eu acredito em Deus, mas é um Deus, uma força maior, sabe? Não é um Deus, Sua sabe, que energia. veio. Não Não é um Deus que veio personagem. falar com Maomé, com Moisés, não é o Deus da Não é um história. personagem. É Deus, uma força maior desse mundo, sabe? Eu acho que é isso que eu acredito. E eu acho que Isso. é isso que, universalmente, a maioria das religiões chega nisso. Existe uma força maior. É isso, sabe? Eu E você, acredito Rodrigo? que se tiver um Deus, ele não seria tipo um personagem, sabe? Eu realmente não acho que ele seria uma pessoa que fala
e, sabe, tem seus pensamentos e tal. Eu acho que seria mais uma Comunica, energia assim, né? mesmo. Aham, Bom, sim, eu concordo com isso também. Pelo eu menos acho, assim, pelo menos. exato, é como eu sinto que seria, né? Como Sim, eu sinto exatamente. que é a minha fé, né? Basicamente. Se Sim, for sim. alguma coisa, né, que eu ainda sinto que eu tô bem em cima do muro, eu sinto que se eu, É. o que eu sinto mais conexão, que eu sinto mais, tipo, eu me atrai mais a ideia é justamente essa, de que é um conceito mesmo, né? Um poder, é Uhum. algum Como se tipo fosse um de avatar, sabe? força. Isso. Eu acho que Deus seria, seria tipo assim, uma força maior. eu Uhum, acho sim. que, tipo, bom, sei lá, uma concepção assim aleatória, mas um avatar de emoções. Tipo, Uhum. algo que, tipo, emoções muito fortes alimentam e ele, sei lá, é só uma energia. Mas de qualquer forma, né? Sobre o que a Eu minha queria saber de criação. você, Rodrigo. Exato. Você cresceu no mesmo ambiente que eu e, por exemplo, você fez a Sim, primeira comunhão. Se isso foi uma escolha sim. sua, como é que as aulas religiosas te influenciaram, se te influenciaram, o Pô, que tem você coisa tem a pra falar dizer? sobre isso. Então, primeiro, sobre meus pais, assim, em religião, eles eram bem tranquilos em relação a isso também. Aqui na minha casa ninguém nunca foi muito super religioso, assim, nem ninguém nunca tentou botar a religião deles em mim, sabe? Eu sempre fui bem liberal com isso. Agora, Uhum. sobre religião, né, na minha infância, por exemplo, eu era uma pessoa que nem o Lucas. Eu tinha muito medo. Muito medo, assim, de, tipo, morrer e ir pro inferno. Pra mim Uhum. era coisa que eu, tipo assim, eu pensava toda noite nisso. Ficava tipo, caralho, cara, se eu morrer eu vou pro inferno, não sei o quê. Porque eu não confessei meus pecados e tal. Eu tenho muita relação negativa com a religião cristã, porque Católica, ela ou é cristã em geral. católica. Ela nunca teve tipo, eu nunca, eu era mais, tipo, eu era cristão mais por medo do que por gostar, sabe? Por exemplo, cara, quando eu era menor, eu me lembro que eu tive uma aula de religião que a professora falou assim pra mim: se você pensa alguma coisa ruim de uma pessoa, tipo, porra, você tá pensando assim, cara, aquela pessoa te irritou pra caralho. Aí você na sua cabeça tá, tipo, enforcando a pessoa, esmurrando a pessoa na sua cabeça, sabe? Só que você não faz isso, você só pensa nisso, porra, que piranha, tipo, cara, que pessoa chata, sabe? Que isso, cara? Caralho, mano. Não, Aham, sabe, essa sim. pessoa chata pra caralho, porra, Sim, sabe, não sei o sim. quê. Aí você tem isso na tua cabeça. Se você faz alguma coisa, você tá errado, né? Obviamente, você tá fazendo alguma Uhum. coisa com a pessoa. Só que você só pensar, fazer alguma coisa com a pessoa, não tem problema. É você com seus pensamentos, sabe? Não tem problema isso. Só que eu me lembro que na aula de religião a professora falou que era um pecado você, tipo, pensar em alguma coisa ruim. Por Cara, exemplo, tem mandamentos que você não pode desejar a mulher do próximo, que se implica qualquer exato, coisa, mas isso é desejar ou ter impossível. inveja. Eu acho que tem sentimentos Exato, humanos bases, e a questão é exato, cara. agir em relação a eles, claro. Exato, você tem que ser um robô, tá ligado? Você não tem como não fazer essas coisas. Isso, cara, isso me deixava muito noiado, mas muito noiado mesmo. Para Uhum. uma criança, eu imagino que seja complexo Cara, era entender horrível. E eu isso. me lembro que, tipo, eu ficava pensando nisso, caramba, cara. Porra, eu pensei mal do meu amiguinho aqui. Cara, essa pessoa me irritou. Eu pensei em, tipo, mandar ela tomar no cu. Que saco, sabe? Tipo, cara, fudeu. E eu ficava pensando nessa porra direto, era horrível. E eu também tenho outra experiência, que é tipo, cara, eu me lembro que uma vez eu questionava muito a professora de religião. Eu toda hora que a professora de religião tava falando alguma coisa, professor, eu levantava minha mão e ficava, poxa, professora, mas isso aqui. Mas como é que funciona isso aqui? Cara, eu não me lembro o que eu falei, mas a professora olhou pra mim e falou: Rodrigo, você faz muitas perguntas. Isso é ruim, você não deveria fazer isso. Ah, nossa. Que horror, cara. Cara, e Na mesma escola que eu, isso? Naquela Pedro, escola? você sabe de que eu tô falando? Eu não sei se eu deveria Eu tenho que falar nomes, ser algumas, não fala, mas Não, você depois a pode gente falar fala. uma maneira mas começa com de D. sinalizar. Exato, é uma maneira de sinalizar com inicial. Não Tá, sei eu É, se sei quem ajuda. é, eu sei era quem uma é. Ah, professora, começa com D o nome. Eu sei quem é, eu sei quem é. uhum. E, tipo, ela falou isso pra mim, cara. E eu fiquei, tipo. Cara, eu juro por Deus, aquele negócio deve ter me afetado, porque eu nunca mais fiquei fazendo pergunta em sala de aula. Nunca mais. Porque eu só Caraca. cheguei e eu fiquei, tipo, caralho, mano, já é então, sabe? Se você Complicado para não. crianças sem pôr umas questões assim, acho que tem jeitos e jeitos de ensinar essas coisas. Eu acho que o melhor jeito seria ensinar que, por exemplo, os 10 mandamentos. Tem coisas lá que são irrealistas, sabe? É natureza humana desejar a mulher do próximo nas palavras bíblicas, né? Tipo, você pode ter desejos de coisas que você não poderia, tipo, querer. A questão é agir de acordo, mas eu acho que eles deveriam servir como
princípios, né? E princípios são metas. Você não tá lá, mas é uma utopia, entende? Tipo, Sim. o objetivo é caminhar em direção a eles, ter menos pensamentos negativos, sabe? E definitivamente não agir com eles, sabe? Eu acho que Sim, essa Mas é a ideia. uma coisa que eu Tem esse acho jeito de que. ensinar. Uma coisa que eu acho meio triste em relação à situação que você passou, Rodrigo, que eu acho que ela acabou sendo uma representação da religião como um todo, né? Então, isso que é o problema. Você tem uma pessoa que claramente, na minha opinião, para mim é muito claro que ela é problemática, assim, que eu acho que esse tipo de mentalidade não é bom, independente do cenário que você tá. Eu acho que você sempre deveria tentar questionar as coisas. Você sempre deveria tentar sim, com entender certeza. que o ser humano ele tem certas limitações próprias mesmo, assim, de que a gente age de certa forma, a gente é de certa forma, entendeu? Então, eu acho que você negar alguns aspectos disso é completamente maléfico, né? Pra sua saúde mental, entendeu? Cara, Calma aí, pra complementar isso aí, tem uma frase de um filme do Brad Pitt chamado Fúria. É um filme de guerra, mas o que ele fala, e se aplica, porque ele fala, ideais são pacíficos, mas a Uhum. história é violenta. O ideal da religião costuma ser algo utópico, maravilhoso, mas quando você bota na mão de humanos, às vezes o humano, por bem ou por mal, corrompe aquilo, sabe? Acaba Exato. passando uma imagem ruim. Uhum. E, Cara, às vezes tinha exato. uma professora que não foi por mal, tava num dia infeliz e, pô, traumatizou uma criança, sabe? Porra, Cara, sabe? e pensa quão diferente seria se ela tivesse falado pra mim assim, pô, Rodrigo, sabe, infelizmente eu não sei te falar tudo, sabe? Eu não conheço Deus, isso é fé, sabe? A gente acredita nessas coisas. Então, infelizmente eu não sei responder isso. Pronto. Ah, Sabe? É uma resposta mas é tão melhor, aquilo. cara, mas Quando você é é, criança, óbvio que as coisas vão te afetar mais. E eu até não, é acho que isso pode claro. chegar no nosso quinto item da pauta, da questão de vocês tendo filhos no futuro. A gente já até falou sobre ter filhos. O Rodrigo quer ter um filho que possa vencer ele em combate, tudo isso. Mas, além disso, além da ideia do combate, Rodrigo, você pretende criar seus filhos de acordo com alguma crença ou religião? Você também, Lucas. Sim. Porque eu. Então fala aí. Cara, eu pretendo passar os mesmos ideais que eu tenho pros meus filhos, né? Filhos. Então, se for uma menina ou menino, ou outros também, né? Tipo, qual Uhum, for sim, ser o sim. gênero da criança. Cara, eu planejo fazer, tipo, passar, né? O meu ideal de ser uma pessoa boa. Tipo, é isso. Eu acho que se eu conseguir passar isso pra minha cria, pra minha prole, eu vou me Ser uma considerar pessoa um. boa e ganhar de você em combate, né? Exatamente, ser mais Sim. forte do que eu, né? Exatamente. Ah, isso na verdade eu vou, tipo, eu já falei, né? Mas sim, meu filho vai ter que, o filho ou filha vai ter que fazer arte marcial. Mas de qualquer forma, isso é outra coisa. Mas Um total objetivo de ganhar você em combate. sim, exatamente. Mas eu acho que você hit the nail in the head, do tipo, o importante é passar boas É, morais boas sem morais. impor uma Mas, ordem de vida específica, sabe? Que ela tem que encontrar exato, com Uhum. ela mesma. exato. Mas, tipo assim, só pra deixar bem claro, não, eu não vou fazer meu filho, tipo, é, Ir à seguir igreja, alguma ou. religião, assim, ele vai, tipo assim, se ela chegar e falar pra mim, ah, pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu não vou fazer ele fazer isso, entendeu? Então, sempre, 100% da vontade da criança. Deixar seguir o coração, passando boas morais. Eu acho que, Lucas, eu duvido que você vai negar isso, mas se Não, tiver eu algo vou negar adicionado. completamente. Ela tem que ser uma Ah, tá. pessoa ruim. Eu acho que ela tem que ter um balanço no mundo, você entendeu? Tem que ser o Se um pai Seto é bom, o Kaiba. filho é ruim e isso fica invertendo até o fim dos mundos. Não, eu concordo completamente com o Rodrigo, exceto que eu acho que eu iria complementar só com a ideia de que eu acho muito difícil uma criança, eu não sei, né, porque a gente tá em tempos diferentes, né, e eu acho que não dá pra prever como é que seria a criação dela, quanto mais do tempo que eu vou ter, que eu espero que seja bem no futuro ainda. É tudo no seu determinado tempo, né, mas a Exato. questão ainda é que eu acho que é muito difícil, eu acho, né, bem forte, bem ênfase, né, eu acho, que é muito difícil ela ter alguma forma de conseguir entender as opções dela, entendeu? Então eu acho interessante também educar as opções que ela poderia ter, porque eu acho que pra sorte, né, deixar pro que elas barrar por aí e tudo mais, eu não acho que seria a coisa mais interessante pra ela se ela tiver algum tipo de curiosidade em relação à fé, entendeu? Então eu iria explicar a ela todo o conceito, explicar a ela, eu ia ter, pelo menos tentar, né, claro, explicar a ela toda a ideia de o que você poderia
tentar tirar, né, do universo, sabe? O que seria um conceito muito Eu estranho acho de que volta explicar pra criança. naquilo do ensino religioso, que não deve ser tipo, ao invés de impor uma fé, você ensina sobre as fés e deixa ela escolher por ela mesma. Exato. Então, seria exatamente isso aí o conceito. É porque eu não senti que o Rodrigo falou especificamente sobre isso, né? Mas eu concordo Ele falou completamente com demais os de outros boas aspectos. morais e de Exato, combate. as duas morais eu acho que é importante, porque esse é o problema, né? De combate. Esse é o problema, assim, eu acho que é estranho falar de impor certas coisas na criança, mas eu entendo completamente que isso é uma coisa que eu acho que tem que ser meio que imposta, né? Boas morais, assim, mesmo, sabe? Coisas que são Por exemplo, eu acho que eticamente, religião moralmente boas, sabe? e ideologia são coisas que andam mão em mão, sabe? É tudo fé, é tudo crença, é o que você acredita. E se você acredita que isso é bom, você quer passar pro seu filho, mas você tem que passar no sentido de deixar ele acreditar por ele mesmo, não impor, sabe? Tem que explicar por que você gosta. Eu amaria levar meus filhos em shows de rock, mas eu quero que eles gostem por eles mesmos, sabe? Eu vou fazer eles ouvirem pra ver se eles gostam, mas se eles não gostarem, paciência, sabe? Sim. Acho que a questão é essa, sabe? Boas morais, é tipo, o que eu acredito da vida hoje em dia é que você tem que tirar o máximo da vida, fazer o máximo possível, sabe? Aproveitar ao máximo sem fazer mal a ninguém, sabe? Tentar ser feliz, seguir seu coração, e acho que é isso que a gente tem que passar, sabe? Exa- Nenhum dogma específico de doutrina, Sim, com porque isso aí ele vai certeza. ver por ele mesmo. E quando a Sim. gente fala bons morais, a gente não tá falando que nem tipo o Bolsonaro, tá? A gente tá falando realmente. Meu Deus, nossa, nem Não, pensei não pra nisso. boas entrar em mesmo. política, mas não estamos falando da família É, tradicional brasileira. Exatamente, a gente tá falando de assim, ser uma pessoa, tipo, agradável, simpática, que, sabe, é boa com as outras pessoas, né? Esse tipo de coisa. Basicamente, eu acho que a lógica pode se resumir, né? Todos os conceitos de morais boas que a gente está citando, pode se resumir a você ser o que você queria que outra pessoa fosse, né? Que assim, que você Exato. se relaciona. Então, assim, você não quer ser amigo de uma pessoa que é babaca. Você não quer ser amigo de uma pessoa que é Sim. rude Eu com li um você. livro que eu recomendo, que se chama 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E uma delas é sobre... Ele fala de educar filhos também, mas a questão é, seja uma pessoa da qual você gostaria de ser amiga, sabe? Exato, mas Tipo, assim. Então isso você pode passar para seus filhos também, sabe? Assim, você tem que pensar de si mesmo. Pô, as minhas crenças, o que eu acredito, o que eu prego, se eu ouvisse isso de alguém, ia soar like bullshit ou ia soar como algo bom, sabe? Tipo, sabe? Se Sim, questione. sim. É importante se questionar também. Aliás, outra coisa assim, que eu achei interessante falar é, tipo assim, que você falou de criação, né, dos meus filhos. Eu acho que a religião e a espiritualidade é uma coisa que, tipo, uma criança pequena não vai se importar muito sobre, sabe? Então, assim, eu acho que, por exemplo, se você cria seu filho num ambiente que é tipo. Que nem a gente foi criado, né? Que tipo, é aquele, sabe, aquele cristão que não pratica, sabe? Seus Sim. pais são dois Sim. cristãos que não praticam, sabe? Eles não impõem a religião sobre você. Eu acho que você só vai realmente querer se importar com isso mais tarde na sua vida, sabe? Quando você já tiver, tipo, pô, pelo menos uns 16 anos. É aquilo, de deixar as opções abertas a ele e deixar ele Não, sentir por ele mesmo. exatamente, é só porque, tipo, eu acho muito difícil uma criança, assim, com menos de 16 anos, sabe, por aí, chegar e ficar tipo, ah, cara, eu tô muito afim de praticar espiritualismo, sabe? Eu acho que, né, Espiritismo. antes disso, você só vai se importar com religião. Tipo assim, eu estou falando sem nenhuma base científica, tá? É só o que eu acredito pessoalmente. Claro, Sim, a gente pode estar falando 100% de merda aqui, gente. A gente só tá Exatamente, falando o que a exatamente. gente pensa. E você tá ouvindo porque você nos ama, ou você gosta de ouvir, ou você não Fonte gosta e é eu. sadomasoquista. Fonte eu, confia. Confia no Exatamente. pai, é É isso. só porque, tipo, cara, eu acho muito improvável, né, isso acontecer. Eu acho muito difícil, tipo, sei lá, com 16 anos você tem outras prioridades, assim, digamos, pra sua vida, sabe? É um negócio Eu diferente. concordo, mas Menos ao mesmo 16. tempo eu acho que no fundo você já sente ou não desde sempre, sabe? Tipo, é o que eu falei, meus pais me deram a escolha de fazer ou não a primeira comunhão, e desde sempre eu sentia, tipo, não é pra mim seguir aquela linha ali. E, pô, eu acho que no fundo, assim, tipo, você dando as opções pra criança, ela já vai naturalmente, tipo, andar pra seguir o coração dela, sabe? Se você permitir. Eu acho que isso é o mais bonito de se ver, de se fazer, de se criar dessa forma. Sim, concordo. Concordo E eu também. acho que a gente botou um bom ponto nesse papo, né? Sim. E eu acho interessante agora, porque, se vocês me permitem, eu vou apresentar a nossa notícia surpresa de hoje.
Vai lá, pode fechar. eu queria trazer como um contraste, inclusive. Agora ela está meio velha, porque esse episódio foi atrasado pra um caceta. Mas eu ainda queria falar, porque para fazer uma dinâmica boa com a religião, eu trouxe uma notícia meio de ciência. Mas não é bem ciência, é uma notícia legal, que eu tenho certeza que pelo menos um de vocês deve ter visto, que é... Vocês já viram Star Trek? Imagino que já tiveram algum contato. É sobre o Capitão Kirk original, o William Shatner, que se tornou a pessoa mais velha da história a ir ao espaço. O cara, com 90 anos, entrou no foguete do bilionário da Amazon, o Jeff Bezos, e o cara foi ao espaço, sabe? O cara passou a vida inteira dele fazendo o papel de um capitão astronauta da Força Intergaláctica. Eu nunca fui muito fã de Star Trek também, mas eu achei animal, eu acompanhei tudo. E, cara, eu queria que a gente falasse mais amplamente também desse futuro científico de exploração espacial, sabe? Em termos de ciência agora, porque, pô, o universo é gigante. E a gente tava falando sobre, pô, alguma ordem nesse universo. E o cara, com 90 anos, foi lá pro espaço, viu, voltou completamente, sabe, abismado e com a cabeça mais aberta, porque a gente tem que ter noção que a gente é um planetinha num universo gigantesco, cara. E alguma ordem desse universo tem que haver, então eu acho interessante esse contraste. E, bem, primeiro eu queria saber se vocês ouviram dessa notícia e se vocês têm algo a falar sobre, porque eu achei animal. Não, eu reconheci a notícia no meio, né? Eu já tinha ouvido falar dela sim, tipo, de novo, realmente faz um tempinho, porque eu tinha esquecido dela, demorou pra reconhecer, mas eu acho isso muito maneiro, tipo, eu acho um negócio bem legal mesmo, como você falou, é bem poético, né? É poético, exato. Eu acho extremamente poético também. Por mais que bilionários seja um negócio geralmente meio nojento, o cara teve uma ideia legal de chamar o William Shatner pra ir pro espaço, sabe? Porra. Bem legal mesmo. Simbólico, sabe? Sim. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante, tipo, eu já pensei nisso também. É tipo, cara, é sobre aquilo, na verdade, que eu tava falando bem no início do episódio. Tipo, como que a gente, humano, vai entender sobre o que é o Deus de verdade, sabe? O que é o Criador do mundo. Tipo, imagina que tipo, o universo é gigante. Por exemplo, eu acredito em alienígenas. Sabe, tipo, cara, os alienígenas vão ter as religiões deles, sabe? As crenças dele. As crenças dele. Então, tipo assim. Que a gente não consegue nem compreender. Então exato, é tanta crença de tanto lugar, sabe? Como é que a gente vai afirmar que um é o certo e o outro é errado, sabe? Talvez nenhum está certo e nenhum está errado. A questão é que talvez exista uma força maior nesse universo e todos nós estamos tentando fazer sentido disso. Exato. E eu acho que essa é a questão, sabe? Ciência e religião não precisam ser inimigos, sabe? Ciência explica o mundo, mas eu li um livro muito interessante que faz justamente essa contraposição. Sabe, espiritualidade tem uma ciência por trás, sabe? Tipo, tudo isso, muita coisa pode ser explicada com simples, sabe, sensação, sentimentos sensoriais. São questões além da compreensão humana, mas ao mesmo tempo perceptíveis para nós, se a gente conseguir, sabe, se dar a chance. E eu acho que a gente tem que sempre estar com a cabeça aberta, olhar para as estrelas como o Capitão Kirk e, pô, estar aberto a papos profundos e é isso, crenças dos outros, porque todos nós estamos tentando fazer sentido da vida, né? Exato. Eu até acho que, só pra complementar, na verdade, não, é porque eu tava pensando num ponto que não é muito relativo, é exatamente o que a gente acabou de falar, mas relativo na palavra certa, né? Relacionado. Mas é que é uma coisa que ficou um pouco na minha cabeça de um assunto que você falou mais cedo, né? Você falou, e desculpa se isso pode ser uma coisa meio chata de falar, principalmente agora que você já deve ter deixado, né, de lado, mas você falou em relação à sua avó, né? E eu lembrei, eu fiquei pensando um pouco na minha, porque já faz, acho que se não me engano, 2 anos, já o tempo passa muito rápido. Que a minha avó, ela faleceu também, e também não, né? Porque, desculpa, nossa, que merda. Eu bati aqui na madeira. Mas que ela faleceu. Assim, eu nunca fui muito próximo dela, pra ser bem honesto, então nunca foi uma coisa, não foi, né, uma coisa que me afetou profundamente, assim, mas ainda é uma coisa chata, e principalmente é uma coisa chata porque uma pessoa que eu sou muito próxima é a minha mãe, e foi a mãe dela, entendeu? E ela era muito próxima dela. Então, uma coisa que ajudou muito ela a lidar com a situação foi justamente o fato de que elas duas eram bem religiosas, entendeu? Isso é uma coisa que veio muito da minha família, principalmente da parte da minha mãe.
E isso é uma coisa importantíssima também, sabe? Isso é um aspecto muito bom que a gente falou de como ajuda a gente a enxergar certas coisas da vida, certos aspectos. E eu acho que achar alguma coisa que conforta alguém em qualquer situação difícil é uma coisa muito valiosa, entendeu? Então, eu pensei justamente nisso naquele assunto que a gente tá falando de não questionar a fé da outra pessoa e tudo mais, sabe? É muito isso, cara. Eu acho que a gente sempre tem que tentar respeitar o próximo, óbvio. E eu acho que qualquer coisa que ajuda a outra pessoa a lidar com qualquer momento difícil da vida dela é uma coisa valiosa também, entendeu? Então, é isso. É isso, achei lindo o que você falou. Eu acho que não poderíamos fechar com uma fala mais bonita e melhor se não fosse pelo fato que eu tenho outra notícia, que é essa mais profunda que tudo que a gente já falou hoje, que é que um boxeador russo foi pescar com um amigo dele e eles foram atacados por um urso que matou o amigo dele e o boxeador lutou contra o urso com uma faca e matou o urso. Irmão. E sobreviveu. Cara, se o boxeador tivesse lutado contra o urso na mão, isso teria sido black. Eu tinha que ter omitido a faca, mas pra ser realista, ele tinha uma faca, mas eu achei legal a gente fechar esse papo profundo com isso não tão profundo. Imaginar a cena, tipo, óbvio, o cara morreu, nossos pêsames aos russos que estiverem ouvindo isso aqui, mas já faz um tempinho também. Então é bom ter, humor também é uma boa fonte de consolação. Engraçado, tipo, um ouvinte russo, tá ligado? Descobre que é parente do cara. Ultrajado. Eu tô tentando aprender um pouco de português e aí, o cara lá tá tipo, niet. Acho que isso não é nem russo, cara. Tudo bem. Eu acho que alemão. niet É alemão, não? Acho que não. Acho que é Nine, na verdade. Acho que é Nine. Nossa, meu Deus, que papo. A questão tinha 2 russos pescando, chegou um urso, atacou eles, matou o amigo do cara, e ao invés do cara fugir, ele partiu pra cima e matou o urso. O cara. Você sabe qual é o tipo de urso? Porque se fosse um urso polar, nem fudendo que ele conseguisse fugir. Não, é um urso marrom, um grizzly bear que eles chamam, né? Eles estavam na Rússia mesmo, né? Porque senão eu falei uma besteira do mundo. Sim, é um... beleza. Ilya Medvedev, um boxeador russo de 23 anos, lutou com um urso gigante e violento após o animal matar seu amigo durante uma pescaria. Que beleza. O cara é bravo. Eu falei bastante besteira agora no final, porque os polos só existem nos polos. Mas enfim, é isso. Na Sibéria deve ter, cara. Se passa nem falou tanta besteira. É bizarro, mas cara, é bizarro. Eu queria fechar esse episódio profundo com essa notícia muito profunda. Deixei pra segunda, inclusive. É muito bom, deu pra terminar no humor mais tranquilo. Acho lembrando como é importante a gente estar preparado. Lembra do nosso episódio de sobrevivencialismo? Nunca sabe quando um urso vai atacar. Esteja pronto. Então, um facão é extremamente importante. Vocês riram quando eu falei isso. O facão é muito importante. Eu lembro que o Rodrigo sugeriu que todo mundo andasse armado. Eu achei ótimo aquele episódio. Aquele episódio sensacional. Eu sugeri isso? Eu nem sei. Aí eu imediatamente te lembrei do Estatuto do Desarmamento, mas a gente não vai voltar a revisitar isso. Deixa quieto. O que importa, gente, é que tivemos mais um papo profundo, um papo cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que todos nós certamente gostamos muito de estar aqui hoje conversando. Esperamos estar de volta com mais regularidade agora que resolvemos nossos dramas de backstage. Não vamos adentrar muito nisso, mas... Hopefully, né? Sim, mas eu acho importante a gente só esclarecer um pouquinho em relação a isso, bem breve, porque durante uns episódios a gente estava citando e fazendo referência ao nosso editor, que era o Bruninho, né? Nosso amigo Bruninho. Exatamente, que ainda é, por sinal. Eu só quero deixar isso muito claro que a gente ainda tem um relacionamento ótimo com ele. Quando a gente drama, é só uma maneira de retratar. É porque ele acabou ficando muito ocupado pra poder continuar sendo nosso editor nesse momento, entendeu? Então, em respeito... Por isso até que a gente teve esse atraso muito grande, né? Então, em respeito a gente continuar, fazer o podcast e tentar, né, fazer isso tudo seguir, a gente achou um outro editor, que nesse caso é uma editora, que se chama Vitória, de vez em quando a gente vai fazer referência a ela também, muito provavelmente nos próximos episódios. Então isso é uma coisa ainda que a gente pretende continuar. E vamos ver como é que continua também, porque tudo ainda acaba sendo meio incerto, isso aqui ainda é uma coisa muito meio que nas coxas, mentira. Assim, as coisas muito... A gente tá tentando, é um bebezinho que a gente tá criando aqui. É feito com amor, estejam criando com a gente. Estamos criando ele para nos vencer em combate. A gente vai fazendo update ainda pra quem... eu queria até aproveitar que você tá falando isso e mandar um momento aí, tipo, de gratidão pro Bruninho. Ele ajudou a gente, cara.
Obrigado, Sempre vai Bruninho. ser nosso primeiro editor, que editou nossos primeiros 5 Não, realmente, episódios. cara, E cê pensa, se não tivesse o 6 Bruninho, episódios. cara, a gente provavelmente não teria, tipo, gravado tantos episódios, ou, Não teria tipo, saído do chão, né? talvez Com não tivesse certeza, até saído do chão, né, cara, realmente. Isso aqui sempre foi um sonho pra nós de fazer um podcast acontecer. Exato. E óbvio que tá incipiente ainda, mas a gente tá fazendo acontecer. Isso já significa muito pra nós Pô, e e o Bruninho significa muito ajudou pra a nós gente, cara, a tirou a audiência gente de vocês e do o chão. Bruninho também. Valeu, Bruninho. Tamo junto sempre. Obrigado, Bruninho. E eu queria aproveitar esse momento para dar boas-vindas para a Vitória, né? A gente espera que ela É, goste do Como o episódio e Lucas tal. se apresentou. Uhum. Sim, e que seja uma boa jornada para todo mundo. Sim, é. É Que todo isso, mundo gente. se divirta e tenha bastante, né, enjoyment, né? A E pessoa nas gosta bastante. palavras de Spock, companheiro do Capitão Kirk, vida longa e próspera a vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Rafinha, nosso maior fã. Exatamente, pô, shout-out pro Rafinha, cara, isso aí. É isso aí, shoutouts pra todo mundo hoje em dia. Manda mensagem pra gente no WhatsApp, porque cada um falando eu ouvi. É só isso. É isso Ó, galera, aí, se vocês gente. quiserem Não tem shout-out no episódio, é só comentar, tá? É, Comenta lá, me dá um serão shout-out que a gente shout-out. manda. Dá um É verdade, Isso aí. eu gostei da campanha, é legal. É improvisado, mas eu gostei. Campanha do Tá vendo? shoutouts. Melhor do que me sacrificar ou ter um bode lamber o Lucas. Lembra disso? Ah, eu lembro. Não Mas lembre. falando em comentar, comenta, galera. Vamos lá, pode comentar mais. Comentem, entendeu? divulguem, Fala aí. deem like, por favor. Realmente ajuda muito, nos dá ânimo e motivação para continuar aqui. Sim, com certeza, ajuda sim. É isso. Com É certeza. isso, gente. Então, agradecemos Show, então. muito de novo. E, como sempre, bom dia. Boa tarde. E boa noite, rapaz. Rapaz. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.